Um feliz sábado, sejam todos bem-vindos a mais uma escola sabatina. Que bom nós estarmos juntos, a igreja chegando até você através da internet. Queremos desejar que o Espírito Santo possa estar em cada coração nesta manhã de sábado, que possamos receber as ricas bênçãos dos céus. E é maravilhoso porque Deus separou um dia para ser exclusivamente dele, onde nós pudéssemos adorá-lo, engrandecer e glorificar o seu santo nome. Não sai daí, porque o nosso culto de hoje tem muita coisa boa, muita bênção para você e para sua família. Mas antes disso, nós iremos meditar na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, neste momento, vamos ajoelhar e estaremos orando ao Senhor. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas ricas bênçãos, pela tua proteção, pelo teu cuidado, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em mais uma escola sabatina, onde estamos cursando e nos preparando para morar contigo na eternidade. Que o Senhor possa abençoar cada internauta, que possamos receber as ricas bênçãos dos céus, e assim a cada dia alicerçarmos a nossa fé no Senhor Jesus. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Preciosa graça que salvou Pai assim como eu, perdido estive, salvo estou. Agora um filho seu. Levou-me a graça, ter temor, foi ela que o baniu.
Obrigado, Daniel, por esse belo hino, Preciosa Graça, abrindo com chave de ouro o nosso culto deste santo sábado. E você que está conosco de diversas partes do Brasil, de outros países, acompanhando o nosso culto, a nossa programação, esse grande canal de bênção. E você também pode ser uma luz, você pode ajudar a iluminar outras pessoas com a preciosa mensagem do Evangelho. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso celular e já dar o nosso like, porque quanto mais likes nós recebemos, mais o YouTube vai espalhar este conteúdo. Então, se a nossa missão é espalhar a mensagem do Evangelho, vamos dar o nosso like. Pega o seu celular, coloca o dedinho aí, porque quanto mais like a gente recebe, mais vidas são impactadas. Não se esqueça também de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber todas as notificações e também compartilhar o link dessa transmissão. Clique em compartilhar, você pode copiar o link ou também já colocá-lo direto nos seus grupos do WhatsApp. Isso vai ajudar este culto chegar a mais pessoas e essas pessoas vão espalhar para mais pessoas e assim mais vidas serão impactadas. Nós chegamos a um momento muito especial, que é o momento que é o coração que nós chamamos de o coração da igreja, que é a escola sabatina. E nós temos hoje uma lição muito importante, muito profunda. Eu me lembro na minha infância que tinha um irmão já falecido chamado Nivaldo André. E ele dizia que a escola sabatina é uma faculdade. E ela nos prepara para não só conhecer a palavra de Deus, mas também nos preparar para o reino de Deus, que é o nosso desejo. Então, neste momento, eu vou convidar o irmão Sênio Valenzuela e ele vai passar conosco a lição do dia. É com você, irmão Sênio. Olá, feliz sábado, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Eu estou muito contente realmente por estar aqui diante de vocês, nesta oportunidade para estudar nossa lição da Escola Sabatina. Lembrando que você poderia compartilhar esta informação, a mensagem com outras pessoas, para que a obra de Deus possa continuar avançando, a mensagem de Deus possa ser espalhada por todo lugar e que esta mensagem de esperança possa chegar a muitos corações. Então, hoje é um dia maravilhoso, agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui e nós vamos a dar início a nosso estudo da lição da Escola Sabatina, uma lição muito linda. Eu convido a você que está em casa, que está onde estiver, que pegue sua lição e nos acompanhe no nosso estudo de hoje, que está muito interessante. Nós vamos a considerar um texto muito lindo que nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. É o texto que apresenta como introdução nossa lição da Escola Sabatina. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver remissão. Com esse hermoso pensamento, convido a todos para convidar a presença de Deus e que nos acompanhe neste estudo da lição. Querido Deus que estás nos céus, estamos muito contentes por estar aqui para estudar tua lição. Desejamos que teu Santo Espírito possa abrir nosso coração para entender tua vontade, entender o propósito que desejas que possa ser executado em nossa vida aqui na terra. Dá-nos de tua graça, abençoe a cada pessoa que está assistindo este programa e que hoje possamos ter uma experiência com Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém.
Muito bem, agora nós vamos a dar início a nosso estudo da lição, uma lição, como nós falamos no princípio, né? Uma lição muito interessante. Vamos todos abrir nossa lição para ver qual é a mensagem que Deus deseja que nós possamos entender neste dia maravilhoso. Nós vemos que nossa lição tem um título muito interessante, sugestivo, né? O santuário terrestre e o celestial. Nossa lição número 9, lembrando que hoje é 2 de março e estaremos desenvolvendo nossa lição com base neste título. O versículo principal encontramos em Hebreus capítulo 9, versículo 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Que interessante, que profundo é este pensamento, versículo, que apresenta a Bíblia. E nós vamos ver no momento do desenvolvimento da lição o que quer dizer este versículo. Muito bem, o santuário terrestre e o celestial. O que significa o santuário? O santuário, a palavra santuário, quer dizer um lugar santo, um lugar apartado. Então, o tópico do dia domingo nos vem falando sobre o propósito do santuário. E é muito interessante como Deus fala para Moisés para que ele construa um santuário. Antes de entrar no tópico do dia domingo, eu queria lembrar o pensamento de nossa lição, que fala da seguinte maneira: Cristo deu sua vida para nos garantir esse tesouro inestimável, porém, sem regeneração pela fé em seu sangue, não há remissão dos pecados, nenhum tesouro para qualquer alma a perecer. Então, aqui nós vemos de uma forma resumida nossa lição de que vem falando e como aquele sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário faz possível que nossos pecados sejam perdoados, nós possamos ser redimidos, né? Muito bem. O propósito do santuário, dia domingo, apresenta o propósito do santuário, como Deus fala a Moisés para construir este santuário, lembrando que o santuário significa um lugar apartado, um lugar diferente e que de alguma maneira se apresenta agora a presença de Deus. Nós vemos ali no tópico do dia domingo como Deus desejava morar com o homem. Santuário, poderíamos falar então que poderia ser uma casa, uma tenda especial onde Deus ia morar. Seria a morada de Deus. Mas interessante que não somente Deus queria morar ali, senão que Ele desejava ter um encontro com o ser humano. Este tópico apresentava também que o propósito do santuário era não somente agora manifestar a presença de Deus, senão também manifestar ou descrever ou dar a oportunidade de que o ser humano fora redimido através da sangue. Então, aqui nós vemos que através de estes ritos que se apresentavam no santuário, tinham como objetivo otorgar ao homem o perdão de seus pecados. Muito bem. Quem iria cumprir o verdadeiro propósito do santuário? Então nós lemos ali, João capítulo 1, versículo 14, como Jesus Cristo, agora ele se faz carne para habitar entre os homens. E não somente agora Jesus Cristo, senão também que o Espírito Santo. O Espírito Santo agora ele deseja habitar em nós, em nosso coração. Em outras palavras, nós vemos que o propósito do santuário era manifestar
tanto o caráter de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ao homem. Ou seja, eles desejavam estar juntamente com o ser humano. Então, é muito interessante como tanto o Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, eles desejam estar conosco. Hoje também se apresenta essa oportunidade de que eles desejam estar conosco. Com essa finalidade que possamos entender que o plano da redenção consiste nisso, em que a presença deles deve estar em nossa vida. Muito bem, segunda-feira, o santuário terrestre. Então, aqui este tópico de segunda-feira nos estava falando como se dividia este santuário. Nós vemos que o santuário se dividia em duas partes, lugar santo e lugar santíssimo. E nos estava falando também sobre aquelas coisas que estavam presentes no lugar santo. E no lugar santo estavam então a mesa dos pães da proposição, se encontrava também o candelabro e também se encontrava o altar de incenso. E essas três coisas, queridos amigos, tinham um significado muito abarcante, muito amplo, profundo. Os pães, a mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso tinham um significado para o povo de Deus. Poderíamos, inclusive, falar somente de este tema e passaríamos muito tempo, mas aqui a lição enfatiza, ressalta que existiam três coisas interessantes, fundamentais, importantes no lugar santo e que eles tinham um significado bastante amplo, que tinham que ver com o ministério de Cristo e também com aquele propósito que Deus havia estabelecido para que fosse feito o santuário. Muito bem, nos estava falando também este tópico sobre o lugar santíssimo. Que estava o que continha o lugar santíssimo, como era esse lugar? Como a palavra bem o indica, era um lugar santíssimo, poderíamos falar de alguma maneira extremadamente santíssimo. ¿Por quê? Porque esse lugar, queridos amigos oyentes, era onde estava manifiesta a glória de Deus. Nós vemos que a Bíblia nos fala que nesse lugar estava a arca. Dentro dessa arca, então, estava as tábuas da lei, a lei moral de Deus, evidenciando que a lei nunca, jamais seria abolida e que o fundamento do trono de Deus, o governo de Deus, está fundamentado na lei de Deus. Então, a arca simbolizava a presença de Deus e que a presença de Deus se basava na lei, em sua lei moral. Nós vemos também que dentro da arca se encontrava um vaso. E nesse vaso se encontrava então, continha o maná, representando a alimentação do povo de Deus, que deveria ser uma alimentação totalmente sana, cheia de nutrientes, né? Saudável. Mas também falava que dentro da arca continha aquela vara de Arão que floresceu, representando o ministério, a organização de Deus na terra, né? Então, três coisas interessantes que nós vemos dentro da arca e que também nesta arca existia uma tampa, um propiciatório chamado propiciatório, e que em cima desses propiciatórios estavam anjos. E entre esses anjos se manifestava então a presença divina, a glória de Deus. É algo muito interessante o que Deus deseja que nós possamos entender neste estudo, porque dessa maneira sabemos qual é o propósito pela qual hoje nós estamos aqui. E o interessante é que poderíamos formular uma pergunta, né? Por que Jesus
tinha que vir à Terra. Para quê? Qual era o propósito? Então, para entender estas coisas, nós precisamos ir ao santuário. A verdade do santuário. Terça-feira, redenção eterna. Então, essa lição nos vem falando sobre, ou esse tópico nos vem falando sobre qual é o resultado certo da intercessão de Cristo. O resultado é uma perfeita expiação por nossos pecados. Então, nós vemos que o sacrifício de Cristo, feito na cruz do Calvário, foi um sacrifício perfeito. Aquele sacrifício que eram realizados no santuário com o propósito de perdão dos pecados. Por exemplo, se uma pessoa cometia algum pecado, então esta pessoa tinha que levar um cordeiro para sacrificar, ou um animal. Então, dessa maneira, era como, através do derramamento de sangue, os pecados eram perdoados. Mas nós vemos que Cristo, com a morte de Cristo Jesus, então foi um sacrifício perfeito, que hoje não precisamos sacrificar, porque já Cristo pagou por nós. Agora nós precisamos exercer fé no sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário, e agora dessa maneira nossos pecados são perdoados. Que maravilhoso, queridos amigos, que maravilhoso, querido oyente, como esse grande sacrifício feito por Cristo Jesus até hoje continua vigente para nós, né? Como o sangue de Cristo pode beneficiar nossa vida? Bom, esta pergunta realmente foi respondida, né? E a sangue de Cristo beneficia toda a nossa vida de tal maneira que quando reconhecemos diante de Deus com o coração contrito, então nossos pecados são removidos. E essa fé, essa experiência é aquela que nós precisamos como pessoa e como igreja também. Então, assim foi como nós estivemos vendo no momento de estudar este tópico. E quarta-feira, validando um novo concerto. E esta lição, este tópico de quarta-feira, vem falando sobre esse novo concerto. E eu quero resumir um pouco este tópico, falando sobre esse novo concerto. Quando o concerto da graça foi validado, então nós conhecemos que foi dado um concerto da graça, conhecido um concerto da graça, Adão, um concerto que foi renovado para Abraão. Lembrando que quando foi dado a Adão, então infelizmente ele quebrou esse concerto de alguma maneira, e foi renovado esse mesmo concerto que foi dado a Adão, foi renovado a Abraão. Só que os descendentes de Abraão, eles infelizmente também esqueceram e quebraram muitas vezes esse concerto. E por isso que foi preciso um outro concerto que foi dado no Monte Sinai a Moisés. Mas nós vemos que aquele concerto que foi dado a ele, o povo se comprometeu em obedecer e, infelizmente, terminaram não obedecendo esse concerto. Então, quando morre Cristo, quando Cristo morre na cruz do Calvário, foi ali quando aquele concerto que foi dado a Adão e que foi renovado a Abraão, agora no momento da morte de Cristo Jesus, ali, então, se dá valor. Por isso que o tópico vem falando sobre validando um novo concerto. Então foi no momento da morte de Cristo Jesus quando esse concerto da graça foi validado. E agora foi chamado como um novo concerto ou segundo concerto. Então, dessa maneira foi como se desenvolveu este tópico muito interessante, porque agora hoje nós precisamos viver nesse novo concerto. E finalmente, quinta-feira, nós vem falando sobre a segunda vinda de Cristo Jesus. Então, este tópico, eu acho que é a mensagem central, tanto da Bíblia como de nossa lição.
A segunda vinda de Cristo é um evento que acontecerá e que nós precisamos estar preparados para esse momento. Todo que Jesus falou que aconteceria, segundo as profecias, estão cumprindo rapidamente. Como está então nossa preparação? Como está sua preparação para esse grande momento, quando Cristo finalmente se levante, finalize sua obra de intercessão no santuário celestial, no lugar santíssimo, e agora então receba esse poder para vir à terra a buscar a seus filhos, onde todos aqueles pecados que foram cometidos, então, e que aquelas pessoas que cometeram esses pecados se arrependeram, então serão tirados de aquelas pessoas. Será que nós estaremos nesse momento? Será que aqueles pecados que nós cometimos no passado, antes de conhecer a Cristo, serão realmente tirados? Então precisamos arrepender-nos pelos pecados, ser uma nova criatura, saber que Cristo está às portas e que de alguma maneira precisamos apressurar a segunda vinda de Cristo. Como? Vivendo como se Ele viera ou voltara hoje. Existe um pensamento que fala assim, que nós precisamos viver, fazer preparativos, planos e projetos como se fôramos a viver 100 anos, mas também precisamos viver como se Cristo fora a voltar hoje. Então, que Deus possa abençoar cada um de nós aí nesta, ou através desta lição interessante, o santuário terrestre. Lembrando que esse santuário terrestre se alcançou o propósito, agora o santuário celestial está também alcançando o seu propósito. E essa é a palavra santuário, querendo dizer que é um lugar apartado. Deus também deseja que você aparte um lugar para Ele. E qual é esse lugar? Seu coração. Então, aparte seu coração para Ele, para que Ele também possa fazer de você um lugar santo, onde Ele gosta de estar. Deus gostava de estar em seu santuário terrenal, falando do santuário terrenal. E poderíamos falar que o santuário se compara a uma casa. Você não recebe a qualquer pessoa em sua casa, você recebe aquelas pessoas que você gosta que estén com você. Da mesma maneira, Deus, quando falou para Moisés para que fizesse um santuário, sua casa, Ele convidou a todos, porque Ele desejava estar com todos os seres humanos. Hoje, precisamos então fazer de nosso coração um santuário para Deus, onde Deus goste de estar com você em seu coração. E dessa maneira, então estaremos preparados para esse grande momento maravilhoso. Cristo voltará. Preparemos-nos com a ajuda de Deus. É meu desejo para todos. Amém. Muito bem. Agora agradecemos a Deus pela oportunidade de estudar nossa lição, uma lição muito interessante. Pidamos muito a Deus para que nos ajude a praticar estas coisas em nossa vida. E eu agradeço a todos vocês por estar conosco, por acompanhar-nos neste estudo da lição. E eu quero convidar a todos para fazer uma oração, para que todo este conteúdo que nós estudamos brevemente possa ser dirigido por Deus para aplicar em nossa vida. Querido Deus que estás nos céus, desejamos que nosso coração seja um santuário onde você possa habitar, possa morar, e dessa maneira toda a nossa vida possa ser preparada para esse grande momento maravilhoso quando Cristo volta a esta terra. Dá-nos de tua graça, abençoa cada pessoa que assistiu a esta lição, a este estudo da lição, e que a essência possa ser aplicada em nosso coração, em nossa vida. Abençoa a cada criança, a cada jovem, a cada família, e que hoje possa ser um dia maravilhoso junto à tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos ao irmão Sênio por passar conosco tão importante lição
que possa ficar gravado em cada coração, que o Espírito Santo possa estar conosco nesta manhã, derramando as ricas bênçãos sobre a sua vida. Nós chegamos a um momento muito especial, que é o momento da gratidão, onde nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. O salmista disse: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Não tem como a gente devolver para Deus tudo aquilo que Ele nos dá. Mas Deus estabeleceu alguns princípios para a manutenção da sua obra, da sua causa. E um desses princípios é devolver a Deus o que já é dele. E chegou um momento que você pode ofertar. Você pode também dar o seu dízimo, a sua primícia, para abençoar a obra de Deus aqui nesse estado, no estado de Rondônia. Nós aqui estamos numa região onde o nosso povo é bem espalhado, os nossos missionários têm que andar grandes distâncias. Temos vários irmãos, grupinhos nas regiões rurais. Então a sua ajuda, a sua contribuição, o seu dízimo, sua primícia vai ser muito importante para a extensão do trabalho de Deus nesta região. Vamos neste momento ouvir um hino de louvor ao nosso Deus. Vai aparecer a chave Pix na sua tela e o QR Code também, para que nós possamos juntos aqui neste momento ofertar ao Senhor. Vamos doar ao Senhor neste momento? Terra toda passei, mesmo
Agradecemos a todos que ofertaram ao Senhor, que Deus possa retribuir em bênção sem medida e que assim todos nós juntos, unidos, possamos colaborar com a grande obra, a maior obra, que é levar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura. Nós chegamos a um momento todo especial, que é o nosso momento da missão, do evangelismo, que nós chamamos de Minutos Missionários. Você tem ideia de quantas pessoas ainda não ouviram o Evangelho? Eu gostaria que você assistisse esse vídeo que vamos passar agora. Pode rodar, produção. Você percebeu quantas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho? Quantas pessoas ainda precisam ser alcançadas? E a gente tem essa grande missão, essa grande responsabilidade de alcançar os que ainda não foram alcançados. Existe ainda muita gente para ser salva e eu e você precisamos cumprir a nossa missão. E a missão que Deus nos deu é levar a sua palavra. Que Deus possa te ajudar para que você possa levar a palavra de Deus a toda a nação. Neste momento, nós vamos ouvir um hino instrumental com o Mateus, que é pianista, e em seguida nós teremos os minutos de saúde. Já já a gente volta.
Bom dia, irmãos! Nesta série Minutos Saúde, temos apresentado sempre os benefícios de uma fruta, de um grão, de uma semente, e hoje nós vamos falar sobre os benefícios do coco. Esta fruta tropical, originária da Ásia, e está muito presente aqui em nossa região, aqui no Brasil, principalmente nas regiões litorâneas, né? Onde o coco foi bem adaptado. Você sabia que o coco é o terceiro alimento mais completo do mundo? Se ele é o terceiro mais completo, e o primeiro? É o leite materno. E o segundo? É o ovo de galinha. É o terceiro alimento mais completo. E o terceiro é coco. Coco seco, né? Quando se fala que é o mais completo, é o terceiro mais completo, se trata da castanha do coco maduro. O coco seco, irmãos, ele tem muitas propriedades benéficas. E nós vamos citar aqui algumas delas. Mas antes de falar do coco seco, nós vamos falar daquele que é mais preferido, que é mais usado. Vamos falar sobre a água do coco, né? Ele é excelente hidratante e reidratante. É rica em sais, minerais, em muitos nutrientes. Ele é rica em vitaminas, sais, proteção e renovação de células responsáveis pelo envelhecimento. A água de coco ela pode ser usada no cabelo, na pele, mas principalmente internamente, né? Ela auxilia na regulação do sistema digestivo. É um excelente isotônico para os esportistas. Manutenção e equilíbrio do sal e da água do corpo, não somente ao ser humano, mas até aos animais. A água de coco tem muitos benefícios. Você sabia que o coco é uma das maiores sementes? O coco é uma semente. Ali ele tem dentro de si toda a sua informação genética. Quando você vê um grande pé de coco, que tem bastante cachos, ele tem raízes profundas, o seu tronco, toda aquela informação genética, toda aquela estrutura veio de um DNA contido lá dentro do endosperma, que ela inicialmente é líquida, é água de coco, né? E depois ela vai se amadurecendo e aí se torna em uma castanha saborosa, e ali ela começa então a germinação de um pé de coco. A água é um repositor hidroeletrolítico, a água do coco. Combate diarreia, desidratação, vômitos, porque contém muitos sais minerais, como potássio, cálcio, magnésio, ferro, cloro, fósforo. Mas o mais importante é a castanha do coco, né? Como já falamos, a endosperma. Ele contém ácidos graxos poliinsaturados, que levantam a imunidade, muito útil na cicatrização de machucados, de feridas, de inflamações. O óleo do coco é remédio para o coração. Ele mantém o coração batendo, produz a energia para o disparo do coração, né? Ele mantém a saciedade, mantém o intestino em bom funcionamento. É indicado para casos de intestino preso. Para a pele, por ser rico em vitamina A, vitamina C e vitamina E. Ele é antioxidante, a castanha do coco. Ele retarda o envelhecimento celular, portanto, o envelhecimento precoce das pessoas, né? Tem um quesito aqui, é muito forte. Não se pode comer muita castanha de coco, porque vai pesar no processo digestivo. Muito gorduroso, muito óleo. Não se deve comer mais que 40 gramas de coco seco numa refeição, viu? Não se deve comer mais que isso. Em jejum, o coco seco é vermífugo, ele espanta parasitas do intestino. Da castanha do coco se faz diversos pratos. Se pode fazer farinha, o leite de coco, você pode cortar umas fatias e saborear, mastigar lentamente. Essa massa fibrosa do coco é muito boa e fortalece o estômago, é boa para a digestão. E agora eu quero dar aí uma receita que você pode fazer em casa.
usando a massa do coco, mas você vai despejar ele sobre umas bolinhas. É a tapioca granulada. Essa tapioca granulada se compra na feira. Então aí está a receita. Você não precisa anotar agora, você pode buscar no link depois e pegar essa receita depois lá no link. Um coco seco descascado. De preferência que você não mande o seu esposo descascar, viu? Porque lá em casa eu não consegui escapar. Foi eu que descasquei a castanha do coco. 1 litro de água natural. Não pode ser água gelada, aqui está o segredo. A água tem que ser água natural, senão ela desprende a gordura e vai colar nas paredes da vasilha, né? 1 colherinha de chá de sal. 3 colheres de sopa de açúcar demerara. Bater tudo bem batido no liquidificador. Aspergir aquela batida sobre 500 gramas de tapioca granulada. Isso aí você acha na feira ou nas lojas de produtos naturais. Faça essa mistura e deixa descansar por 2 horas. Depois das 2 horas, o que vai acontecer? As bolinhas da tapioca granulada, por ser mais leves, elas vão sobrenadar, elas vão subir. Então, depois de 2 horas, elas estarão bem hidratadas, é o momento de você mexer, misturar bem para que fique homogêneo, fica tudo por igual. E aí você vai levar à geladeira e deixar esfriar. E ela vai tomar uma consistência firme, gelatinosa, e aí você vai se servir à vontade, então, no almoço ou em qualquer refeição. O coco vai bem em qualquer refeição. Aí está a receita do coco. Aproveita-o com moderação e verás o resultado. Agradecemos ao irmão Heleno Vitorassi, que é o nosso diretor do Departamento de Saúde da Associação ASAMO, que abrange os estados de Rondônia e Acre. Agradecemos a ele por haver discorrido sobre esse assunto tão importante da reforma de saúde, nos Minutos da Saúde, que é o braço direito da Tríplice Mensagem Angélica. Queridos, neste momento, chegamos ao momento todo especial do nosso culto, pois neste momento nós iremos refletir na Palavra de Deus. E nesta manhã, nós iremos falar sobre o tema que vai aparecer aí na sua tela, o marketing do Evangelho. Queridos, o nosso mundo gira em torno da divulgação. As grandes empresas, as grandes organizações fazem projetos para 20 anos na frente, para ver como vão conseguir quebrar a concorrência. Eu achei muito interessante a definição de marketing. De acordo com o dicionário, marketing é o conjunto de recursos que uma organização pode usar para influenciar os seus públicos-alvo no sentido de atingir os seus próprios objetivos. Então, quando uma organização ela ajunta métodos com um propósito, isso é marketing, é divulgação. Então, o Evangelho trabalha com todas as classes da sociedade. Claro que se usam ferramentas específicas para cada público, o Evangelho é um só, mas as estratégias que são usadas diferenciam umas das outras. Você já leu esse velho ditado? Esse velho ditado que diz que a propaganda é a alma do negócio? Eu ouço esse ditado desde a minha infância e é uma grande realidade. A propaganda é a alma do negócio. Antes do período digital, as empresas trabalhavam muito com panfletagem. Então você viu as pessoas nas calçadas das ruas, nos semáforos, distribuindo panfletos, fazendo a propaganda de um produto, de uma loja,
ou até mesmo a divulgação do evangelho. Hoje já a panfletagem não é mais a ferramenta principal. A ferramenta principal hoje são as redes sociais, apesar da panfletagem ainda continuar, mas de uma maneira mais fraca. Mas hoje o forte da divulgação é a internet e as redes sociais. Queridos, Jesus viveu numa época bem diferente da nossa. E Jesus usou os recursos mais modernos para alcançar as pessoas. Nos tempos de Jesus, a igreja não tinha um site, a igreja não tinha página no Facebook, no Instagram, não tinha uma página no Twitter, nada disso. Jesus, na época de Jesus, o método usado era o boca a boca, ou seja, uma pessoa ia falando para outra. E não era qualquer pessoa, qualquer líder que conseguia reunir ao ar livre uma multidão de 3.000 pessoas, de 5.000 pessoas para pregar a mensagem do Evangelho. E Jesus realmente foi um grande pregador, porque ele desafiou os limites da época. Jesus, sem aparelho de som, sem microfone, sem acústica, pregava para 5.000 pessoas ao ar livre. Isso é algo totalmente extraordinário, algo fantástico. Então, para a época de Jesus, era algo super moderno, algo super inovador. Queridos, e ele usou os diversos recursos. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1, diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Nós vemos aqui na palavra de Deus que Jesus viu as multidões, subiu ao monte, em cima de uma pequena elevação, ele pregava para as multidões. As pessoas gostavam de ouvir Jesus. A mensagem de Jesus era uma mensagem de restauração, uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem que incentivava o pecador a sair de sua vida suja do pecado e procurar a maravilhosa luz da verdade. Queridos, podemos dizer que Jesus foi um grande inovador. Você está vendo uma imagem sobre inovação. Então, quando falamos em inovação, nós não mudamos princípios, mas mudamos estratégias. As estratégias usadas nos tempos de Jesus eram uma. As estratégias de hoje são outras. Se você pegasse, por exemplo, um professor que lecionou na década de 90, e se esse professor que lecionou na década de 90 fosse lecionar hoje, no ano de 2023, o método que ele usava não serviria. Por quê? Porque hoje nós vivemos na época da rapidez. Então hoje as crianças com celular, com tablet, uma mente que processa informação mais rápido, que exige uma informação mais rápida, então nós vemos que os métodos mudam com o tempo. E nós também precisamos ser inovadores, não comprometendo o objetivo. Então nós vemos que a inovação no Evangelho é muito importante. Nós temos a experiência na Bíblia de um homem que revolucionou a história do cristianismo. Nós estamos falando de Saulo de Tarso. Saulo era um homem, era um jovem muito inteligente, um jovem com vários diplomas acadêmicos e fanático na sua religião. Acreditava que estava no caminho certo, mas usou a ferramenta da intolerância para fazer com que uma religião chamada cristianismo não conseguisse pregar o evangelho. E ele havia matado muitos cristãos de forma legal com apoio das principais autoridades.
Mas um dia Jesus muda a vida deste homem. Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco e fala para ele: Saulo, Saulo, você está me perseguindo. Eu sou Jesus a quem você persegue. E aí Jesus mandou ele ir na cidade, procurar por Ananias. E quando Deus fala para Ananias para ele evangelizar Saulo, ele ficou muito preocupado porque ele havia prejudicado a igreja, matando muitas pessoas. E no livro de Atos, capítulo 9, verso 5 diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Queridos, a igreja, ela nunca mais foi a mesma após a conversão de Saulo. Saulo se converte com aquele zelo, com aquele fervor, mas ele encontra uma igreja cheia de algumas tradições, e uma das coisas que incomodou Saulo era que a igreja defendia a tese de que os gentios não precisavam ouvir o evangelho, de que o evangelho era só para aqueles que conheciam, para os judeus. E Saulo não brigou com a igreja, mas ele botou a mochila nas costas e foi para outros países levar o evangelho. E quando ele volta com as notícias de que igrejas foram inauguradas em outros lugares, aí a igreja começou a entender que realmente não estava no caminho certo. E tiveram que reavaliar os seus conceitos, reavaliar a sua maneira de pensar. Quem sabe nós também precisamos fazer isso. Algumas vezes temos que reavaliar os nossos conceitos, reavaliar os nossos métodos e fazer algo que possa atingir os corações. Esses conceitos que os judeus tinham de não pregar o evangelho em outros países foi um atraso para a igreja. Foi o maior erro, como a obra de Deus foi atrasada pela igreja pensar dessa maneira, dessa forma. Hoje a gente acha um absurdo. Era judeu pregando para judeu, e Paulo disse: não podemos ser assim, temos que pregar para os outros, para aqueles que não conhecem a mensagem de salvação, a mensagem do evangelho. A palavra de Deus nos diz: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, aqui diz que a igreja passava por um período de paz, a igreja crescia e se edificava, cresciam em número. Então, esse é o objetivo da igreja. É o evangelho se espalhar e a igreja crescer. Queridos, nós vivemos numa época em que as congregações querem ser bem atendidas. As igrejas locais querem ter um pastor à sua disposição, um auxiliar, que é o obreiro no nosso caso. Mas a inspiração diz algo muito importante. No início do Adventismo, Ellen White observou um problema. Vamos ler. Ao viajar pelo sul, em caminho para as reuniões, viu uma cidade após outra que ainda não havia sido trabalhada. Por quê? Os ministros estão rondando entre as igrejas que conhecem a verdade, enquanto milhares perecem sem Cristo. Então aqui foi observado que cidade após cidade ainda não haviam sido evangelizadas. Mas os ministros ficavam rondando as igrejas, dando alimento para o rebanho já estava farto e precisava mudar essa maneira de pensar. Um outro texto diz assim: nossas igrejas grandes e pequenas não devem ser tratadas de modo que se tornem
irremediavelmente dependentes do auxílio ministerial. Os membros devem ser tão firmados na fé que tenham conhecimento inteligente da obra médico-missionária. Devem ser o exemplo de Cristo, ajudando os que estão ao seu redor. Fielmente devem cumprir os votos feitos quando de seu batismo, o voto de que praticariam as lições ensinadas na vida de Cristo. Mediante a santificação da verdade, como é em Jesus, devem implantar nos corações os princípios vivos da fé salvadora. Devem trabalhar em união, a fim de manter vivos na igreja os princípios de abnegação e sacrifício próprio, os quais Cristo, revestido da sua divindade e da humanidade, seguiu em sua obra médico-missionária. É o partilhar o conhecimento do amor e ternura de Cristo que dá eficiência às operações missionárias. Então aqui diz que as congregações, as igrejas, não devem depender do pastor. As igrejas devem ter atitude no trabalho missionário. É claro que o pastor deve, de quando em quando, estar ali para dar o suporte, dar o alimento espiritual, ajudar em questões espirituais, mas a igreja precisa andar. Queridos, Jesus, ele deu uma grande comissão ou missão. E qual foi a missão que Jesus deu? Mateus 28:19, o texto que nós demos para nossa reflexão e oração, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que a grande missão da igreja é fazer discípulo, não é fazer membros sentados nos bancos apenas, mas é discípulo, ensinar as almas a pregar o Evangelho. No livro de Atos, capítulo 8, versos 30 e 31, nós encontramos o exemplo de Filipe quando evangelizou o eunuco. O eunuco de Candace era um estrangeiro, ele estava lendo a Bíblia, e o Espírito Santo diz para Filipe: Filipe, se aproxima daquele carro. E quando Filipe se aproxima, ele pergunta: você entende o que você está lendo? E ele disse: como eu vou entender se alguém não me ensinar? E ali Filipe começou a pregar o Evangelho, e aquele eunuco foi batizado. Queridos, tem muitas pessoas que têm a Bíblia, leem a Bíblia, mas não entendem a Bíblia. E Deus conta comigo e com você para que nós possamos ir até essas pessoas e levar para elas a preciosa mensagem do Evangelho. Isso se chama missão. E nós vivemos numa época em que as pessoas querem seu próprio conforto, os membros das igrejas querem o seu conforto, querem ficar em casa, querem ficar no ar-condicionado, com uma boa internet, quem sabe assistindo alguns filmes. Mas a missão não é essa, a missão é ir, levar a mensagem do Evangelho. Você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa ir. E vem a grande pergunta: se você não for, quem irá? Fica isto como reflexão nesta manhã. Meu desejo é que você cumpra a sua missão. Vá visitar os seus vizinhos e estudar a Bíblia com eles. Os seus amigos, os seus familiares. Não fique parado igual uma estátua, não fique em casa. Porque no grande dia de Deus, Deus vai te perguntar: quantas almas você trouxe para o meu reino? E você terá que dar uma boa resposta para Deus. Que o Senhor nos dê a sua graça e o poder do Espírito Santo. É meu desejo, a minha oração para todos nesta manhã. Amém. Neste momento nós iremos orar ao Senhor, orar por todos os nossos pedidos de oração, por todos os pedidos que foram colocados no chat. Vamos orar ao Senhor neste momento. Querido Salvador Jesus, aqui nós estamos diante da tua santa presença, gratos ao Senhor pelo teu sacrifício na cruz.
e pela grande missão que o Senhor nos deu de levar a tua palavra a toda tribo, nação, povo e língua. Senhor Jesus, dá-nos o espírito missionário. Tira de nós a preguiça e que nós possamos ser anunciantes da mensagem do Evangelho. Dá-nos o poder do Espírito Santo. Ajuda-nos a compreender as verdades da tua palavra. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Existe tanta gente sofrendo sem amor, passando muito tempo cultivando rancor. Se seguirmos o exemplo que Jesus nos deixou, será fácil receber a paz, esquecendo toda a dor. Quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. Quando compreendemos que em Cristo há poder, novas criaturas poderemos todos ser. Confiando em sua graça e vivendo pela fé, grande alegria brotará, o amor vai renascer. Eu quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. Eu quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. E bênçãos levar para todos meus irmãos. Queridos irmãos e irmãs, queremos agradecer a todos vocês pelo carinho, por estarem conosco durante este culto. Deus possa abençoá-los ricamente e esperamos vocês amanhã, domingo. Nós temos o culto de louvor e adoração com o nosso missionário irmão Sênio Valenzuela. Deus abençoe vocês e até o culto de amanhã, se Deus quiser.